A, a, Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna, senhor presidente, mais uma vez, tratar da questão da Petrobras. Porque agora, os abutres já colocaram as unhas de fora, demonstrando com toda clareza os seus propósitos. Integro, senhor presidente, uma corrente composta por chamados dinossauros. São aqueles que têm compromisso com a soberania nacional e continuam defendendo o monopólio estatal do petróleo. Na Assembleia Nacional Constituinte, o monopólio estatal do petróleo foi restabelecido, assim como o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, bandeira nacional na navegação de cabotagem e outros dispositivos que possibilitavam ao Brasil impor pelo menos parte dos seus interesses, dos interesses do povo brasileiro, especialmente em confronto com os chamados países imperialistas liderados pelos Estados Unidos. Mas o vendilhão da pátria e traidor do povo, senhor Fernando Henrique Cardoso, ao assumir a presidência da República, objetivando dar continuidade ao processo de entrega do patrimônio nacional, acabou com o monopólio estatal do petróleo, iniciando as chamadas rodadas de leilão. Acabou com a nacionalização das comunicações, privatizando tudo. Acabou com a nacionalização do subsolo, entregando criminosamente a Vale do Rio Doce. Claro que continuou na sua sanha entreguista. Com a eleição do presidente Lula, o modelo de desmonte do Estado brasileiro teve prosseguimento. Com a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, o marco regulatório da era FHC, a concessão, o marco regulatório foi substituído pelo regime de partilha, conferindo à Petrobras a exploração exclusiva, mesmo tendo que compartilhar os resultados com parceiros, especialmente estrangeiros. Todos sabem que o petróleo ainda é a principal fonte de energia que move o mundo. Todos sabem que na maioria esmagadora dos países que dispõe de reservas de petróleo, as reservas estão esgotando. E no Brasil, ao contrário, com a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, o Brasil demonstrou que dispõe de reservas ainda não descobertas, mas que dispõe de muitas reservas. Os Estados Unidos da América do Norte tiveram o desplante de, a partir de um pretexto, armas de destruição em massa,
assaltar a mão armada um país inteiro por causa do petróleo, o Iraque. Foi um verdadeiro assalto por causa do petróleo. E aí, com o regime de partilha, que pelo menos preservava parte, não entregava tudo. Pelo menos com o regime de partilha, o povo brasileiro ainda teria o controle de parcela da sua soberania. É claro e é preciso dizer que o senhor Fernando Henrique Cardoso, como presidente da República, contribuiu praticamente para a privatização dos resultados financeiros da Petrobras, colocando 20% das ações ordinárias e 20% das ações preferenciais na Bolsa de Nova York. E aí, senhor presidente, sem nenhuma dúvida, inseriram na Petrobras um antro de corrupção crescente. Mas o antro de corrupção obedeceu a um processo certamente planejado, uma espécie de conspiração, porque agora as grandes empreiteiras... Deputado Paulo Ramos, a presidência convoca os senhores deputados, lembrando o que havia sido decidido na sessão anterior, a existência de sessões extraordinárias a partir das 18h35. Portanto, senhores deputados que se encontram nos seus gabinetes, fiquem mais uma vez convocados. Então, obrigado. senhor presidente, dizia que inseriram no modelo de gestão da Petrobras uma espécie de antro de corrupção que progressivamente foi sendo institucionalizado. Mas tudo fazendo parte, e não tenho dúvidas, de um plano deliberadamente engendrado para agora, com todas as denúncias de corrupção envolvendo as empreiteiras e diretores da Petrobras, além de doleiros, fragilizar a imagem da principal empresa brasileira, a Petrobras. Fragilizar a imagem única e exclusivamente com o objetivo de promover a sua privatização. Chega a ser uma provocação. Primeiro, e com razão, dizer que as empreiteiras nacionais, as grandes, que estão com o rabo na ratoeira, que elas não têm idoneidade. Claro que elas não têm. Mas as empresas estrangeiras que se relacionaram com a Petrobras também não têm idoneidade. Assim como não tem as empresas lá de São Paulo, Alstom, Siemens. Qual a idoneidade que essas empresas têm, se elas também são corruptoras? E aí, primeiro vem no jornal O Globo, que agora o único caminho é abrir a nossa economia para as empreiteiras estrangeiras. Diz agora, e está no jornal de hoje, que a Petrobras precisa mudar o regime de partilha, que está tão fragilizada, Conclusão, que não tem investimentos. As ações da Petrobras na baixa. Hélio Fernandes dizia que as bolsas de valores são verdadeiros cassinos. Mas aí, senhor presidente, tem um dado interessante. Todo o dinheiro da corrupção existente dentro da Petrobras foi lavado em paraísos fiscais. Paraísos fiscais controlados por quem? Ilhas Virgens Britânicas. Ilhas Virgens Britânicas são controladas pela Inglaterra. Conclusão, Ilhas senhor. Caimã, controladas pelos Estados Unidos. E aí vem. E a Suíça? Uma das principais lavanderias do mundo.
Os procuradores da República no Brasil foram lá na Suíça e trouxeram documentos comprometedores. A Suíça colaborando com as investigações. Chega a ser uma brincadeira. Então, senhor presidente, é preciso dizer, primeiro, que toda a corrupção tem que ser investigada. Todos aqueles que praticaram crimes têm que ser punidos. Ninguém pode aceitar, por exemplo, que o senhor Paulo Roberto Costa vai receber uma pena máxima de 2 anos e ainda com livramento condicional. Chega a ser um abuso, que o senhor Paulo Roberto Costa é um dos principais com seus familiares. Tão inescrupuloso, colocou as filhas, genros, tudo na lavagem de dinheiro. Então, senhor presidente, quero dizer o seguinte: tem que investigar e punir, mas a Petrobras tem que ser preservada. É preciso aproveitar tudo o que houve na Petrobras, não para privatizá-la, mas para restabelecer o monopólio estatal do petróleo, fazer concursos públicos, acabar com as terceirizações. A Petrobras, não seus dirigentes, que se corromperam. A Petrobras é um patrimônio nacional, senhor presidente. Muito obrigado.